tema da nossa mensagem é Caminhando com Jesus. Caminhando com Jesus. Temos conversado este ano sobre os valores, os princípios do Evangelho na nossa vida. Passeamos por alguns textos sobre o nascimento de Jesus, mas também sobre o batismo de Jesus, esse momento tão tremendo, tão importante da vida de Jesus, o início do seu ministério, os milagres que estão acontecendo ali. E eu quero continuar conversando com você a respeito de Jesus logo no seu início de ministério. Marcos capítulo 1 tem vários desses registros, também o livro, os evangelhos todos, né? Mas em especial Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, o texto que eu quero destacar no capítulo 1 de Marcos, está registrado em Mateus no capítulo 4, e em Lucas também no capítulo 4. São textos paralelos que estão dissertando a respeito dos mesmos momentos da vida e do ministério de Jesus. Mas eu escolhi o livro de Marcos e tem algumas coisas que eu quero ler com você e quero destacar aqui, olhando para Jesus, aprendendo com Jesus. Por isso, o tema da mensagem, Caminhando com Jesus. E eu quero dar alguns destaques, à medida que formos lendo este texto, e eu quero dizer que estas verdades, estas lições que eu pretendo extrair deste texto, servem para todos nós, não apenas para aquele que está começando a sua caminhada com Jesus, mas servem para todos nós que já estamos numa longa caminhada com o Senhor Jesus. Então serve para você, serve para absolutamente todos. Eu quero a sua atenção para o texto que vamos ler, e eu vou destacar então algumas coisas. Você vai observar aqui no primeiro capítulo, né? Marcos inicia o seu evangelho falando de João Batista, né? Depois, lá pelo verso 9, está acontecendo o batismo de Jesus. Dos evangelistas é o que fala do batismo de Jesus da maneira mais resumida, até o verso 11, do 9 ao 11. A tentação de Jesus, também Marcos registra basicamente 2 versos sobre a tentação de Jesus, diferente de Mateus e Lucas, que eles falam mais a respeito desse assunto. Mas o que eu quero destacar é logo depois do batismo de Jesus e depois da tentação que Jesus passa, o retorno, o momento que ele está iniciando o seu ministério, né? E eu vou ler a partir do verso 14 aqui. O que está acontecendo é que Jesus está voltando para a Galileia do batismo e ele já inicia o seu ministério no poder do Espírito Santo. E que estas lições que a gente vai extrair daqui, de alguma maneira, abençoem a tua caminhada. Amém, queridos? Amém? Abençoe a tua caminhada. Não importa o tempo que você está andando com Jesus, mas abençoa a tua caminhada com verdades que vão te fortalecer, com verdades que vão te orientar, com verdades que vão encher o teu coração de fé, porque andar com Jesus é uma grande aventura. Amém? Andar com Jesus é a maior das aventuras. É um desafio constante, mas é uma aventura maravilhosa, porque a gente está andando com o nosso Senhor Jesus, um Deus Filho. Amém, queridos? Marcos capítulo 1, então, a partir do verso 14, o texto diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, isso logo depois da tentação dele no deserto. Foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ok? Pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mensagem simples nos 2 versos aqui desse capítulo, e eles basicamente resumem a mensagem do Evangelho. O verso 15 de Marcos é muito conhecido pelos evangelistas, né? E também
quando a gente está ensinando sobre salvação, sobre a doutrina da salvação, o que é necessário para a salvação, geralmente a gente usa Marcos 1,15. E Marcos 1,15 diz aqui a pregação de Jesus: arrependei-vos e crede, arrependimento e fé. Amém? O que é necessário para a salvação? Vamos lá? O que é necessário para a salvação? E fé, simples assim. Arrependimento dos pecados e fé no Senhor Jesus Cristo. Tudo que vem depois é consequência de uma vida que começou a ser vivida com Jesus. Amém? Agora, corrigir a família é consequência de uma vida com Jesus. Restaurar o casamento, restaurar uma vida, restaurar um casamento, é consequência de uma vida que está andando com Jesus. Restaurar as finanças é consequência de uma vida que está andando com Jesus. Restaurar os relacionamentos é consequência de uma vida que está andando com Jesus. Restaurar a relação conjugal, restaurar a tua vida profissional, até a empresa, restaurar a tua empresa é consequência de uma vida que está andando com Jesus. Mas tudo começa com arrependimento e fé. Agora, arrependimento e fé não é algo que a gente precisa praticar ou experimentar e praticar apenas no início da vida cristã. Na verdade, é o nosso arroz e feijão. A gente não passa sem ele. Um ovinho, de vez em quando, faz bem, um bifinho também, mas arroz e feijão é o que há. Arrependimento e fé. Quanto mais a gente anda com Jesus, mais o Espírito Santo nos ajuda a nos arrependermos de coisas novas que existiam na minha vida, no meu coração, e eu não lembrei na hora que eu tive o encontro com Jesus, mas eu entrei na caminhada com Jesus, e na caminhada o Espírito Santo vai mostrando para nós aquilo que na nossa vida precisamos exercer arrependimento, nos arrepender de coisas, nos arrepender de pecados e continuar exercendo fé, para que essa fé, essa intimidade, essa relação, essa dependência, essa codependência vá aumentando cada vez mais na nossa vida, e isso não para nunca. Arrependimento e fé é nosso arroz e feijão. Amém, queridos? É a mensagem do Evangelho. Jesus começa o seu ministério pregando transformação. Eu destaquei algumas coisas. Deus oferece, nesse texto eu destaco então, a primeira coisa é o seguinte: Deus oferece um tempo novo, porque é o Evangelho, é a boa notícia. Chega uma boa notícia do céu, chega uma boa notícia de Deus na boca de Jesus, depois na boca dos discípulos, a notícia de um novo tempo, quando ele diz: o reino dos céus está próximo, a coisa está acontecendo, o reino de Deus está chegando, arrependam-se e creiam. Está aí os itens, isso, vamos lá. Deus oferece um novo tempo, quando Jesus está falando isso aí. A segunda coisa que eu destaco nesse texto: as mudanças são internas. E a terceira coisa: as mudanças externas geralmente vêm depois das internas. Algumas vezes, existem grandes mudanças que acontecem fora de nós. Milagres físicos, mas outros tipos de milagres acontecem, ok? Mas em regra geral, as grandes mudanças que Deus promove na nossa vida acontecem, as grandes mudanças externas que Deus promove na nossa vida acontecem depois das mudanças internas. Veja só, Jesus começa a pregar e vai anunciando uma mensagem que pode transformar a humanidade, que na verdade mudou a humanidade, transformou a humanidade, mas as verdades que ele está pregando promovem basicamente mudanças internas, invisíveis, só serão vistas pelos que estão próximos daqueles que experimentaram arrependimento e fé. Interessante. Nós todos precisamos de milagres, todos nós precisamos o tempo inteiro.
Aí na caminhada com Jesus, ele está dizendo o seguinte: olha, de fato, há um novo tempo de Deus na sua vida. Para você que está começando a caminhada cristã recentemente, nos últimos dias, nas últimas semanas. Mas para nós, que já temos longos anos de caminhada com Jesus, o tempo novo ainda é uma verdade para cada um de nós. Tudo se fez novo o tempo inteiro. É possível de se experimentar coisas novas em Deus. É possível. Isso foi inaugurado. É isso que Jesus está dizendo. Agora, eu preciso lembrar esse item 2 aí, que as mudanças principalmente são internas. Eu preciso lembrar que a maioria das vezes, a gente espera que haja mudanças na nossa vida, não em nós, mas ao nosso redor. A gente espera que o governo mude, que o marido mude, que a mulher mude, que os filhos mudem, que os pais mudem, que a sogra mude, que a cunhada mude, que o genro mude, né? A gente espera que o pastor mude, que os líderes mudem, que os supervisores mudem. A gente espera que as pessoas mudem, que o namorado mude, a gente espera que o patrão mude, que o gerente mude. A gente sempre está esperando que os outros mudem, que o gerente do banco seja iluminado por uma graça sobrenatural, né? E libere alguma coisa, né? A gente está sempre esperando que as mudanças aconteçam, mas raramente a gente admite que as grandes mudanças e as grandes transformações, sempre, a maioria delas começam aqui dentro. Em tempos de crise, de luta, vale a pena a gente parar e perguntar: o que precisa mudar dentro de mim? Dentro de mim. Amém, queridos? É isso que eu observo nesse começo de caminhada com Jesus. A grande bênção, Jesus chegou, o reino dos céus chegou, o Filho de Deus chegou na terra, e a primeira coisa que ele faz é promover, promulgar o novo tempo de Deus, o reino de Deus e transformação interna. Amém, queridos? Aí a gente continua lendo o texto. No verso 16, eu quero caminhar com Jesus, ok? Amém, queridos? Eu quero caminhar com Jesus, eu quero aprender com Jesus nessa caminhada. Se a gente não passar por esse primeiro ponto aqui, antes de ir para o verso 16, isso é uma característica andando com Deus. Se eu não pisar bem os primeiros passos, o primeiro passo, se eu não dá para pular degrau, não dá para saltar etapa, com Deus não dá para saltar etapa. Eu tenho que pisar todos os passos da caminhada com Cristo. Se eu não pisar bem esse passo aqui, eu não vou conseguir avançar. Ok? Quando a gente não dá os passos que devemos dar, Deus faz a gente voltar no começo. Ok? Isso é uma regra geral na caminhada com Deus e na vida com Deus. Deus geralmente pega a gente e faz a gente voltar no começo. Olha, começa de novo aí, filhão. Essa é a possibilidade do novo. Mesmo para quem já tem anos de andança com Jesus. Deus sempre nos dá essa chance. Começa de novo nessa área aqui, filhão. Vai, começa de novo. Começa dentro de você. Ok? Aí a gente vai para o verso 16. Caminhando, isso é coisa linda, imagina a cena. Eu não consegui colocar fotos do Mar da Galileia e da praia onde Jesus morou. Jesus morou em Cafarnaum. Ele saiu do interior e foi morar na praia. Jesus não é bobo. Jesus sabe das coisas. Ele saiu do interior, que era Nazaré, interiorzão, e entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, uma cidadezinha, né? Não tinha nada em Nazaré,
Nada que valia muito tinha em Nazaré. E Jesus morava em Nazaré com a sua família. Deus escondeu Jesus lá e sua família. No início do seu ministério, ele vai morar na praia. Jesus curtia a praia. E ele está no início do seu ministério, não está estressado. Cadê os novos líderes de célula que abençoamos domingo passado? Cadê? Levanta a mão, todos, bem alto assim, para todo mundo ver. Alto, isso, olha que lindo, olha que bonitinho, olha que legal. Início do ministério, Jesus está no início do ministério, ele não está estressado, gente, ele não está apavorado, não está ansioso, não está nada disso. O que ele está fazendo? Caminhando na praia, caminhando junto ao mar da Galileia. O que ele está fazendo? Só observando, olhando. Viu os irmãos Simão e André, Jesus viu 2 cabras trabalhando, 2 pescadores, e provavelmente Jesus ficou olhando para eles lá, e ele mexe na rede, pega os peixes, mexe lá, a família estava junto trabalhando, os pais também, e tal, e Jesus lá na praia. E imagina Jesus pegou um matinho assim, botou no canto da boca, começou a mascar o matinho assim, paradinho na praia, assim, olhando Pedro e André, Simão e André. Esse Simão é o Pedro, né? E olhando. E o mar, o efeito sonoro. Cadê a Ju? Né? Cadê a Ju? Cadê você, Ju? Olha, vamos fazer o efeito sonoro? Não, hoje não precisa. Vamos lá. O mar, o barulho do mar. E o barco balançando, e o Pedrão e o Andrezão lá, e a família mexendo nos peixes, nas redes, e Jesus na praia olhando, só observando, vendo eles trabalharem. E eles lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Aí Jesus se aproxima, vai chegando perto. Quem é esse barbudo aí? Acho que vem comprar peixe? Sei não. Aí vai chegando perto do barco, de repente ele olha para eles e diz assim: Ei você, ei Simão, ei André, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Quem é esse cara, mano? Quem é esse barbudo aí? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles sabiam quem era Jesus, ok? Eles sabiam. Eles só não tinham destaque entre os líderes religiosos, mas eles sabiam quem era Jesus. Por isso que eles aceitaram o convite. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, 2 irmãos de novo, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou eles também. Deixando eles o barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Na caminhada, quando Jesus inaugura o templo, nesse momento, ele está esperando que a gente ande com ele. Amém? 2 destaques. É tempo de andar com Jesus. A gente tem que andar com Jesus. Andar com Jesus significa ler a sua palavra, significa orar, significa cultuar, significa se aproximar daqueles que andam com Jesus também, significa grudar na igreja, significa grudar numa célula, significa grudar num líder, significa ser fiel nas coisas da igreja, significa buscar Jesus diariamente, significa vir para a sala de oração e orar no meio da semana, significa você orar, aprender a orar, aprender a ler a Bíblia, começar a ler a Bíblia, não no WhatsApp, por favor, não no WhatsApp, não no Facebook, por favor. Tá? Não há nenhum pecado de você ler a Bíblia no WhatsApp. Não há nenhum pecado de você ler a Bíblia no Facebook. Mas se você ficar 20 anos lendo a Bíblia pelo WhatsApp, daqui 20 anos você não conhecerá nada da Bíblia. Não leia a Bíblia assim. Andar com Jesus significa separar um tempo. Você tem que parar tudo. Para tudo em 15 minutos, para tudo em 10 minutos, para tudo em 30 minutos, para tudo em 1 hora do seu dia, para tudo, porque é o meu tempo com Jesus.
Senão você não conhece Jesus, você não anda com Jesus, você não entende a sua voz, não entende o seu coração, tem que estar pertinho para entender como é que o coração de Jesus bate. Tem que parar tudo, não tem um outro jeito, não tem mágica, tem disciplina. Amém, queridos? Não tem mágica, tem disciplina. Não espere que virá um anjo do céu, se aparecerá na sua frente, reluzente com asas gigantes, e virá sobre você e falar assim: Deus me mandou tocar em sua mente para te encher com todo o conhecimento da palavra do Senhor. Fá! Efeito especial, eu não consigo evitar, Júlio. Não consigo evitar. Fá! E você sai decorando, né, cheio da palavra, recitando versículos, e esquece, negão, não vai acontecer isso. Não vai. O que tem é disciplina, é andar com Jesus. Eles largaram tudo e foram com Jesus. O que é que você precisa largar? O que é que você precisa largar na sua vida? Pode ser o Face, pode ser. O que é que você precisa largar para passar mais tempo com Jesus? Isso serve para novo convertido, serve para crente velho igual eu. A gente tem que largar alguma coisa para andar com Jesus. Não tem outra mágica, não. É tempo de andar com Jesus. Agora, uma coisa que eu observo nesse texto aqui, que agora vai servir para todos nós, mas de maneira especial para aqueles que são líderes de célula. Jesus procurou quem estava ocioso para fazer parte do seu time? Não. Jesus procura aqueles que estão trabalhando. Os folgados não fazem parte do time de Jesus. Claro que eu não estou falando de ninguém aqui. Falando muito mais em termos gerais do que outra coisa. Isso é verdade, eu não estou brincando, né? Não há ironia nisso que eu estou falando agora. Mas o fato é que para fazer parte do time de Jesus, você tem que estar na ativa. É quem está trabalhando. Olha lá, aí sim vai fazer parte do time de Jesus. Ele não procura quem não está fazendo nada. Pô, não estou fazendo nada, será que Deus não tem um chamado para mim? Não, tem não. Tem não. Agora se envolve, trabalha. Aí Jesus vai ficar pertinho de você, com o matinho do lado da boca assim, ó, te observando. Te observando. Caminhando, pertinho, olhando para você. Filmando. Olhando teu coração. Os ociosos, eles não fazem parte do time de Jesus, não. Aqueles caras estão trabalhando, são pescadores. Estão agindo, estão se envolvendo, eles estão na célula, são auxiliares do líder, estão em todas, faz evangelismo, vai lá na terça-feira, participa das campanhas, participa dos trabalhos, participa da campanha solidária, vem nos cultos, vem orar às 7 da manhã, os homens, né, Reginaldo? Os homens, um time de homens valentes, que vem orar segunda-feira de manhã, aqui, 7 horas da manhã, amém? É homem que é chefe de família, que é líder, é sacerdote em casa, precisa da bênção de Deus, vem orar aqui 7 horas da manhã. Aí Deus está com o matinho, Jesus está olhando o matinho aqui do lado, só te filmando. Ele fala assim, não, ainda não está entendendo. Para andar comigo, tem que estar disposto a trabalhar, a abrir mão de coisas para andar comigo, porque eu abri mão do céu, eu abri mão da minha glória para estar com vocês. Você vai ter que abrir mão de coisas para andar comigo. Salvação é de graça, mas para andar com Jesus vai te custar. Vai te custar tudo.
Não uma coisa ou outra, não alguma coisa. Para andar com Jesus, do jeito que tem que ser, vai te custar tudo. Tudo. Sabe o que é tudo em grego? Exatamente. Tudo em grego é tudo. Mas tudo em hebraico é tudo. Tudo é tudo. Não é menos que isso. Não é menos que tudo. Deus não quer nada menos do que tudo. Porque Deus fez assim. Ele se deu totalmente. Ele age totalmente. Deus é intenso. Amém, queridos? Então é assim que funciona. Aí, Jesus está olhando. Primeiro ele acha quem está trabalhando. Uma outra coisa que eu observo que eu escrevi ali. Logo no início do ministério de Jesus, Jesus já separa aqueles que dariam continuidade. Amém? Líderes de célula. Logo no início, Jesus já separou aqueles, já pediu orientação de Deus e separou aqueles que iam dar continuidade à igreja. Ele seria retirado, mas aqueles que ele separou para andar com ele, dariam continuidade. Logo no início. Líderes de célula, logo no início, pede orientação de Deus para grudar em alguém grudar em você, você observar, saber enxergar quem Deus vai levantar para dar continuidade na multiplicação das células. Logo no início. Amém, queridos? Aí, seguindo o texto, a gente observa isso com Jesus na caminhada. Aí, na caminhada, você vai para o verso 21, e ele cura um endemoniado. Não vou destacar nada dessa parte. Aí, a partir do verso 29, ele cura a sogra de Pedro. Também não vou destacar nada nessa parte, para ninguém falar que eu vou estar brincando com a minha sogra aqui, né? Fazendo alguma piadinha de mau gosto, que minha sogra não goste, né? Não vou fazer isso jamais. Então, aí no verso 29 até o 31. Aí no verso 32 a 34, acontecem outras curas, mas tem algo que eu quero destacar nos versos 35 a 39, que diz assim: tendo se levantado alta madrugada, está falando de Jesus, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Chegaram chegando perto de Jesus, meio apavorados e tal. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Já estavam procurando Jesus há um tempo. Jesus tinha se afastado para orar, né? Aí Jesus vem chegando, e os discípulos, aquela coisa toda, né? Apavorados e não sei o quê. Todos te buscam, ainda dá uma bronca em Jesus. Em outros sentidos, onde você estava? Ei, como é que o senhor faz uma coisa dessa? Como é que o senhor some assim? Né? E não fala nada para ninguém. Agora, o interessante é o que ele responde no verso 38. O que ele responde? Nada. Ele não responde, ele não dá a menor bola para o que os discípulos falaram para ele. Aí no verso 38, Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi para a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. O que eu destaco aqui, meu amado? Que nesse tempo que a gente tem, já inaugurou um tempo atrás, muito ou pouco, não importa, essa andança com Jesus, Jesus nos ensina a orar. Ele saía para estar na presença do Pai. É tempo de orar. Ele foi para um lugar deserto e ali orava. Amado, não existe, tenho falado aos líderes, não se lidera sem oração. Não se lidera sem amor. Não se lidera sem compromisso. Eu posso transportar isso para a vida cristã. Não dá para ter uma vida cristã saudável sem oração, sem amor e sem compromisso com Jesus. Não dá. Jesus nos ensina a orar, ele saía para orar.
Agora imagine o seguinte, ele tem um desafio diante de si, ele tem um ministério para cumprir, ele tem discípulos para discipular. Muita coisa está acontecendo, ele está sendo guiado pelo Pai, ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele precisava de oração. Agora olha que interessante, ele sai da oração e a resposta que ele dá aos discípulos revela as revelações que ele teve enquanto orava. Ok? Vamos para outros lugares. Movimento. Ele ouviu do Pai. As povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Deus falou assim: continua isso, filho, vai pregar em outros lugares, pois para isso é que eu vim. Qual é essa última frase do verso 38? Revela o seguinte: no tempo de oração que Jesus teve com o Pai revelou propósito. Foi para isso que eu vim, para isso eu existo. Isso ficou claro no coração de Jesus quando ele passou tempo em oração na presença do Pai. Quem que não precisa definir propósito da vida? Eu existo para quê? Para que eu vim? Para que eu sou gente? Tem alguém que está em busca de entender qual é o propósito da minha vida? Qual é a vontade de Deus? O que eu tenho de fazer da minha vida? Tem alguém? Levanta a sua mão. Amém. Os corajosos levantaram, né? Os outros também eu sei que estão buscando. Eu também sei que tem muita gente buscando. O que é que Jesus nos ensina aqui nessa caminhada? Que no meio da caminhada você tem que parar tudo e tem que orar. E é na presença de Deus que você vai entender os propósitos dele para você. É quando ele saiu da presença do Pai, ele sai com a revelação: eu vim para isso, eu estou aqui para isso. Você está aqui para quê? Você está aqui para quê? Fala para mim. Qual é o teu papel? Qual é o teu papel aqui na INACP? Qual é o teu papel aqui na igreja? Qual é o propósito de você estar aqui? Qual é o teu papel? Qual é a tua missão? Qual é? É importante demais que você saiba. É importante demais que você ponha em prática. É importante demais que você tenha esses discernimentos. É importante demais para você entrar no time dos obreiros, porque 100% da igreja deve ser de obreiros. 100%. Agora, quando que a gente tem esses discernimentos? Na oração. Quando a gente está em oração. É na presença do Pai. Amém, queridos? Descobrir os propósitos de Deus e cumpri-los. Quando Ele diz: vamos a outros lugares, a fim de, pois para isso é que eu vim. Tem coisas que você quer descobrir da vontade de Deus na tua vida? Tem? Disciplina. Separa um tempo e entre em oração na presença de Deus. Amém, queridos? Estão comigo, gente? Vocês estão comigo? Posso ir? O pessoal do fundão está comigo? Amém? O pessoal do fundão desse lado aqui? Posso seguir? Estão na caminhada? Estamos caminhando junto? Estamos caminhando junto? Amém. Amém. Vamos lá. Aí, eu salto para o verso 40. Olha que interessante. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. É interessante, esse leproso, ele chegando na presença de Jesus, ele fez um pedido um pouco diferente da maioria dos enfermos que se aproximaram de Jesus. Quando ele chegando, ele já se põe de joelhos, era leproso, provavelmente metade do joelho já ia ficar no chão naquela hora. Eu estou exagerando, né? Estou falando isso com um pouco de humor, mas pensem, isso também pode ser verdade. Primeiro, que esse leproso nem devia estar lá, porque os leprosos não andavam no meio das pessoas, da sociedade. Não andavam. Existia
um lugar onde era o Vale dos Leprosos, a Vila dos Leprosos. Eles deviam ficar lá. Quando, por algum motivo, com autorização de autoridades, das autoridades da nação, da sociedade, um leproso sairia para vir à cidade, por algum motivo, ele tinha que vir todo coberto, todinho coberto, tudo coberto, a cabeça, os braços, as pernas, tudo coberto. Ele colocava geralmente a mão aqui na altura da boca, a mão no bigode, assim, mais ou menos essa altura, e ele andava pela sociedade, ele andava pela rua gritando: impuro, 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 impuro. Ele saía avisando que ele era uma pessoa impura, para que as pessoas se afastassem. E ele saía andando impuro, imagina? Impuro, impuro. Tremendamente degradante, não apenas a enfermidade, mas a exclusão social. Esse leproso se lança de joelhos, dizendo para Jesus algumas coisas, e ele manda o seguinte: se quiseres, podes purificar-me. Que pergunta, que confiança em Jesus é essa? Ele apelou para a vontade de Jesus. Se ele quisesse, seria; se não quisesse, não seria. Ele sabia que Jesus podia, mas deixou isso por conta dele. Muito interessante. Confiou em Jesus, era um leproso. Não andava com Jesus, não fazia parte dos discípulos de Jesus, porque não andava com Jesus, porque ele não podia, porque era leproso. Mas de alguma forma, ele confiou no que estava no coração de Jesus a seu respeito. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. É sempre que nós confiamos que a vontade que está no coração de Deus a nosso respeito é melhor do que a nossa. Esse leproso me ensina isso. Ao invés de encher Jesus de pedido, ele apelou ao coração: eu sei que o que está no teu coração vai ser o melhor para mim. Se quiseres, podes purificar-me. E ficou ali. Aí Jesus, imagina um Jesus perto dele, olhando para ele. Não sei quanto tempo, o texto não diz, não importa. Mas o texto revela o que se passou no coração de Jesus. O leproso apelou para o coração de Jesus, e o texto revela o que estava no coração de Jesus. E ele diz: Jesus, no 41, profundamente compadecido. Em outras versões, com grande compaixão, estendeu a mão. Ninguém podia tocar no leproso. Ninguém podia tocar no leproso. Estendeu a mão e tocou. Bastava falar. Jesus tinha poder para curar o leproso só falando. Assim como muitas curas que ele fez no Novo Testamento, ele só falou e a cura aconteceu. Ele não precisava tocar no leproso. Mas quem que segura? Quem que segura Jesus? Movido de profunda compaixão, estendeu a mão na frente de todo mundo. Imagina a cara do pessoal em volta. Isso jamais podia acontecer. Imagina a cara dos discípulos tudo em volta também, horrorizados, escandalizados com Jesus. Tinha uma coisa que os discípulos ficavam constantemente, era escandalizado com Jesus. Aí Jesus tocou e disse. Aí ele revela o coração, também um pouco mais: quero ser limpo. Eu quero. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação, que Moisés determinou,
para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, não adiantou nada Jesus falar aquilo para ele. Ele não deu o menor ouvido, não deu o menor bola do que Jesus falou para ele. Aí no 45 ele já saiu o seguinte: mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. O que eu destaco? Destaco o seguinte: o tempo que foi inaugurado para nós na caminhada com Jesus também é um tempo de experimentar a compaixão de Jesus, experimentar o coração de Jesus, experimentar os seus sentimentos a nosso respeito. Você acredita que se você chegar perto de Jesus hoje, você vai encontrar compaixão? Sim, você vai encontrar. Porque é o que tem no coração de Jesus. Há alguma luta, alguma aflição, algum milagre que você precisa, alguma enfermidade. Eu não sei se você vai ser curado fisicamente hoje, mas uma coisa eu sei: você pode experimentar a compaixão de Jesus. Porque é como Ele é. Nós estamos num tempo de experimentar a compaixão de Jesus, de experimentar o toque de Jesus, de descobrir a vontade dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu quero que você fique bem. Quem pode confiar que Jesus quer que a gente fique bem? Mas tem que andar com Ele. A gente crê que Jesus quer que a gente fique bem, mas a gente não anda com Ele. A gente tem que corrigir isso. É vida cristã. Eu estou falando, junto com todas as mensagens, quase todas que eu preguei esse ano, das bases da fé, das bases da vida com Deus, das bases do Evangelho. Por isso eu estou parado num tempo aqui, no início do ministério de Jesus. E no início do ministério de Jesus, eu estou aprendendo que eu devo orar, eu estou aprendendo que eu devo aproveitar a novidade de um tempo novo que eu tenho de Deus. Eu tenho uma oportunidade de experimentar mudanças internas, e a partir das mudanças internas, experimentar depois mudanças externas na minha vida. É tempo de andar com Jesus mesmo, grudar nele, de ser fiel, de orar, de ler a palavra de Deus, de participar da igreja mais intensamente, tudo isso. É tempo de multiplicar discípulos. Logo no início do ministério, a gente também pode fazer como Jesus, já começar a filmar quem que serão os próximos líderes, quem que serão os próximos supervisores, quem que serão os próximos pastores. Eu oro por isso. Eu oro por isso. Mas não só para líder. Quem que você vai discipular? Isso pensa que é só para líder? Não, é para todos aqueles que são discípulos de Jesus. Quem que você vai discipular, se não o encargo recai só sobre o líder de célula? Não é assim. Quem que você vai discipular? Ou pelo menos vai dizer: cara, eu estou andando com Jesus. Quer saber como é que é? Me explica. Simples assim, não tem mistério. Ou estou orando mais todo dia. Sabe como é que eu faço? Ah, não, gostaria de saber? Gostaria. Explica para ele como é que você ora todo dia, aqui, qual é o papo que você tem com Deus. Todos nós. Multiplicar discípulos. Amém, queridos? É tempo de orar, gastar mais tempo com o Senhor e descobrir os seus propósitos para nós. É tempo de experimentar mais de Jesus, mais da sua compaixão, mais do seu toque. Descobrir a vontade do seu coração. Isso faz parte da caminhada com Deus, isso é lindo. Eu resumi tudo isso em 4 coisas. Projeta para mim, por favor. Primeiro, na caminhada com Cristo, quem está no começo, quem já tem um tempo de estrada, não importa. A gente continua num tempo novo de mudanças internas. O que é que precisa mudar em nós? O que eu tenho que abrir mão? Amém? Para andar com Jesus. Simão, André,
Tiago, João, abriram mão de coisas. Eu não estou falando de se abrir mão da tua empresa, do teu emprego, nada disso. Mas você sabe, no teu coração, o Espírito Santo te ajuda a fazer você saber o que é que você tem que abrir mão para poder andar com Jesus. Orar e descobrir os propósitos de Deus para a tua vida. E provar a compaixão de Jesus e sua vontade. Baixa a tua cabeça, por favor. Baixa a tua cabeça. Fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos e, pela fé, imagine que Jesus está na sua frente. Por favor, todos de olhos fechados. Pela fé, imagina que Jesus está na sua frente. Ele está olhando você. Ele está olhando você. De repente, Ele está te olhando e vai lançar uma palavra. Vem comigo, me segue. Passa mais tempo comigo. Lembra o chamado que eu te fiz? Eu ainda estou te esperando. Mas Ele está diante de você. Para alguns, acredito que Jesus possa dizer: filhão, eu estava te esperando faz tempo. Há muito tempo. Estava esperando por esse momento. Agora, eu te convido, vem após mim, continua a caminhar comigo. Eu tenho compaixão por você. Talvez para alguns, Jesus está parado olhando para você, só esperando que você confie no que há no coração dele a teu respeito. E você tem a chance de dizer: Jesus, se tu quiseres, podes me curar, pode abrir os céus, pode fazer milagres, porque eu confio na compaixão do teu coração. Você tem a chance de dizer isso para Jesus. Ou então: Jesus, me perdoa, porque eu não tenho confiado tanto, mas eu coloco a enfermidade do meu corpo, da minha alma, da minha vida diante do Senhor. Uma coisa é certa: eu preciso do teu toque, e eu preciso do teu milagre, eu preciso da tua cura, eu preciso experimentar a tua compaixão. Eu sei que Jesus quer tocar em muitos corações. Eu sei. Fique atento para que o Espírito Santo te ajude a entender e praticar esse momento com Jesus. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo vai falar e te orientar. De repente você vai ouvir algo de Jesus, ou o Espírito Santo vai levar você a dizer algo a Jesus. Eu vou silenciar para você ter o teu momento com Jesus agora.